Vamos analisar a súmula vinculante número 6 do Supremo Tribunal Federal. A súmula diz o seguinte: não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Então temos aqui a ideia de que quem servir ao Exército, né, no serviço militar inicial, não terá direito ao salário mínimo de forma integral, ou seja, ele pode receber menos do que o salário mínimo. Então, assim dispõe a súmula vinculante número 6. Nós passamos a entender essa súmula, entender as razões e sua origem logo em seguida, né? Então, não viola a Constituição, estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo. Primeiramente, temos que falar quanto ao serviço militar. A Constituição Federal, no artigo 143, ela diz que o serviço militar ele é obrigatório nos termos da lei. O que seria esse serviço militar? É justamente exercer atividades relativas às forças militares, né, ao Exército, à Aeronáutica, à Marinha, tudo isso de forma obrigatória, ou seja, ao completar determinada idade, o cidadão ele é obrigado a se cadastrar e realizar uma série de diligências relacionadas às Forças Armadas, né, ao serviço militar, e ele pode servir durante um tempo determinado pela própria legislação quanto a esse serviço militar. E isso é chamado de serviço militar inicial, né? Especialmente entre os jovens que completam a maioridade, né? Inicialmente. Então aqui o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Aqui as forças armadas compete na forma da lei atribuir serviços alternativos aos que em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. O parágrafo segundo diz que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos de serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Então, a ideia do artigo 143 é dizer que existe o alistamento militar, todos os homens estão em tempo de paz obrigados a servirem, se alistarem no exército, no serviço militar, né? E caso eles passem nos exames que ali estão dispostos, eles deverão servir de forma obrigatória, né? Em seguida, nós temos aqui o artigo 142, que trata sobre as Forças Armadas, né? E aqui diz, né, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa qualquer desses, da lei e da ordem. Aqui, o parágrafo terceiro trata com mais especificidade sobre os membros das Forças Armadas. Os membros das Forças Armadas são denominados militares. Aplicam-se, além de que vierem a ser fixados em lei, as seguintes disposições. E aqui traz o rol de direitos relacionados aos direitos sociais em relação aos militares. Aqui, dispostos aos militares, temos o artigo 7º, inciso 8, 12 em diante, né? Ou seja, aqui estão incluídos esse rol de direitos relacionados à remuneração, 13º, dentre outros. Porém, esse artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8, ele não inclui o artigo 7º, inciso 4, que trata sobre o salário mínimo. Ou seja, aqueles que são militares não têm direito assegurado ao salário mínimo constante do artigo 7º, inciso 4. Então, é outra forma de remuneração que não essa propriamente. Então, note isso, né? Primeiro nós dissemos que o serviço militar é obrigatório e as pessoas devem servir de um tempo determinado e que os militares não estão vinculados à ideia de salário mínimo vinculada na Constituição, no artigo 7º. Com isso, né, surgiu a medida provisória número 2.215, 10, de 31 de agosto de 2001, que fala sobre outras coisas relacionadas aos militares, mas trata sobre a remuneração desses militares, né, o soldo, a quanto que ele vai receber. O artigo 18 diz o seguinte: nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como remuneração, proventos mensais ou pensão militar, valor inferior ao do salário mínimo vigente,
sendo-lhe paga com complemento a diferença encontrada. Então, qualquer valor que alguém é beneficiar de pensão ou remuneração, provento, de qualquer coisa relacionada aos militares, não pode ser com valor inferior ao do salário mínimo vigente. Então, estabeleceu aí como parâmetro para receber o mínimo dos militares é o salário mínimo vigente do artigo 7º, inciso 4. Porém, apesar de não estar disposto ali que eles seriam obrigados a seguirem o disposto do artigo 7º, inciso 4, ditando o salário mínimo, mas diz aqui que deve não ser inferior a esse valor do salário mínimo. E o parágrafo 2º, que é o ponto mais importante aqui, diz o seguinte: excluem-se do disposto no caput, ou seja, não está contemplado com o salário mínimo, as praças prestadoras de serviço militar inicial e as praças especiais, exceto o guarda-marinho e o aspirante oficial. Ou seja, as praças prestadoras de serviço militar inicial são justamente esses jovens que têm um alistamento obrigatório e eles passam ali a cumprir esse serviço militar inicial, onde eles permanecem, né, no quartel, fazem atividades, etc. Inicialmente, eles não teriam agora aqui, de acordo com o artigo 18, né, o direito ao um salário mínimo. Na verdade, seria um valor que serviria como ajuda, mas não seria um valor aí de um salário mínimo, né? Então, isso é que a medida provisória de 2001 dizia, né? Uma vez aqui dizendo e ressaltando que a própria Constituição não garantiu o direito de salário mínimo específico para os militares. Existe outra forma de remuneração disposta, né? Então aqui a medida provisória dita isso, que esses praças, né, ou seja, essas pessoas que estão em serviço militar inicial, elas podem receber menos do que um salário mínimo. E foi então que o ministro Ricardo Lewandowski, né, em 2008, 30 de abril de 2008, julgou vários processos relacionados a vários pedidos, né, de praças, né, que estavam em cumprimento de serviço militar, que pediam aí a equiparação ao salário mínimo, que diziam que sua remuneração deveria ser ao salário mínimo, alegando aqui que essa remuneração abaixo do salário mínimo feria a dignidade da pessoa humana, feria ainda o direito à igualdade e o artigo 7º, inciso 4 da Constituição. E aqui temos a ementa do julgado, né? Constitucional, serviço militar obrigatório, soldo, valor inferior ao salário mínimo, violação dos artigos 1º, inciso 3, que é o sobre a dignidade da pessoa humana, artigo 5º caput, que trata aí sobre todos os direitos, né, fundamentais e direito à igualdade, artigo 7º, inciso 4, que trata sobre o salário mínimo da Constituição. Inocorrência, recurso extraordinário desprovido. Então, a Constituição de 1988 não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como fez para outras categorias de trabalhadores. O regime a que se submete os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um munus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes condições materiais para adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. Então, o que ele quis dizer? Que o Estado apenas deve fornecer o material para que eles possam prestar o seu serviço militar obrigatório. O Estado não estaria obrigado a pagar aqui um valor de um salário mínimo para esses praças que estão nesse serviço militar obrigatório. Por quê? Na verdade, um munus público, é um dever, é uma atuação de defesa da soberania e da pátria, né? Então, por isso, não seria constante do próprio regime dos servidores civis, né? Porque os militares eles têm um regime próprio, né? Tem direitos, garantias, prerrogativas, impedimentos próprios. Por isso, não se aplicaria, então, o artigo 7º, inciso 4, ou seja, não se aplica a ideia de um salário mínimo para os militares, né? Embora eles possam ganhar mais do que o salário mínimo, mas não existe essa hipótese que é contemplada apenas para servidores civis. Com essa decisão, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu levar todos os casos que ele tinha relacionado a isso, né? Eram vários aí, praças que desejavam, né, ter o salário mínimo, e ele levou isso adiante e levou ao plenário para depois ser aprovado como uma súmula vinculante. Essa ideia de que
não era necessário, necessariamente, né, vinculado à ideia de que um salário mínimo deveria ser dado a essas praças, né? Não era, portanto, algo que violaria a Constituição o fato deles receberem menos do que um salário mínimo. E aí, até mesmo com o passar do tempo, né, a lei número 13.954, de 16 de dezembro de 2019, ela acabou revogando, inclusive, o artigo 18, parágrafo 2º, que tratava justamente, dentro da medida provisória 2.215/10, tratava sobre essa ideia de que os praças teriam a remuneração, poderiam ter a remuneração inferior ao salário mínimo, se assim o Estado desejasse, né? Então, a súmula vinculante foi estabelecida, né? Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Como a própria Lei 13.954 revogou esse artigo 18, parágrafo 2º, né, que é justamente esse aqui, que trata sobre a exclusão das praças prestadoras de serviço militar inicial, atualmente essas pessoas, praças em cumprimento ao serviço militar obrigatório, recebem um salário mínimo, né? Ou seja, o disposto aqui é dizer que não viola a Constituição o fato de ser estabelecido um valor menor do que o salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Não há necessidade imperiosa de se pagar um salário mínimo. Porém, atualmente, já por uma conquista própria e por questão de evolução do Estado, hoje em dia já se recebe mais, provavelmente o salário mínimo, né? Então essa súmula vinculante, ela nasce apenas com uma ideia de tese, né? E não na prática. Na prática, os praças já recebem esse salário mínimo. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Por que não viola? Porque o próprio artigo que trata sobre os militares não está vinculado ao artigo 7º, inciso 4 da Constituição, o que traz a obrigatoriedade do salário mínimo para os trabalhadores. E por isso não há aí essa questão de violar a Constituição, o fato de um praça, prestador de serviço militar, receber menos do que o salário mínimo. Então, apesar disso, como eu já disse, né, eles já recebem um salário mínimo. Então, a súmula vinculante número 6, bem simples, não viola a Constituição, estabelecer uma remuneração abaixo do salário mínimo para aquelas praças que são prestadores de serviço militar inicial. Então, essa é a súmula vinculante número 6 do Supremo Tribunal Federal.